Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, do Dilemas da Ivana. Eu faço tirinhas do Dilemas da Ivana. E esse é o nosso podcast Áudios do Zap. Uhul! No podcast de hoje é um assunto muito especial para mim. Eu acho que é um dos mais especiais, nesse sentido, zoeira, vida, quem eu sou, aonde eu me inspiro. E é um podcast dedicado a quem? A Queen Bee, Beyoncé, Beyoncé, essa pessoa iluminada da minha deusa, Senhora Maria Aparecida. Eu sou fã dela, sei lá, desde os meus 15 anos e então, eu queria muito, há muito tempo, desde quando eu criei o blog, eu queria falar sobre ela e sobre um lado dela que as pessoas não percebiam e agora estão começando a perceber. E na última semana, hoje é dia 20, vou começar a gravar, hoje é dia 19 de abril. Provavelmente eu só vou subir isso mês que vem, porque eu já passei dos meus limites de mega, aonde eu tô subindo meu podcast. Mas a Beyoncé simplesmente fez o melhor show que eu já assisti dela é, no festival do Coachella, que bombou, que foi Trend Topics no Twitter, a hashtag Beychella, porque mudou o nome do festival, porque foi uma coisa assim. Você não pode olhar para o trabalho da Beyoncé com olhos de que bonitinho. Não, amiga. Vai muito mais disso. E eu lancei lá no meu Facebook pessoal. Quem gostaria de participar desse podcast? Então, eu não sei quais serão as pessoas que vão entrar nessa comigo, né? Porque às vezes as pessoas querem, delas têm vergonha, delas sim, eu quero, delas não me procuram. Então, pode ser que no decorrer desse podcast apareçam pessoas para conversar comigo finalmente. Então, fica aqui com nós, conosco, com nós não é errado, é conosco. E vamos desossar essa essência da Beyoncé Boss dela. E é isso. E sobre o último podcast, eu tive muitas mensagens legais. As pessoas abrindo o coração, porque eu abri meu coração. E provavelmente vai ser um assunto que eu vou falar mais, que é sobre menstruação e essas coisas. Vou começar a entrar mais nisso. Mas, Ivana, por que você não fala agora? Então, gente, é porque é um processo fazer podcast, é um processo começar a produzir conteúdo assim de forma tão aberta e tal. Tem coisas que tu quer, mas tu ainda não tá preparada. Eu preciso me organizar, eu preciso ver como é que eu vou contar isso para vocês. E não quero passar de 1 hora, mas às vezes, né, vai passar. Então, tenham calma, porque o mundo não vai acabar amanhã e temos aí uma longa vida a esse podcast, tá bom? Então tá, vamos falar do que interessa. Beyoncé, maravilhosa! Ui! Então vamos tentar começar. Eu não queria muito entrar na parte biográfica dela, porque eu não tenho muito conhecimento. Na verdade, eu gostaria muito dava para fazer um podcast só sobre a história dela. Só que eu não tenho, não é esse meu objetivo. Eu acho que essas coisas sim ajudam, mas eu prefiro, sei lá, falar sobre ela, assim. Mas eu vou fazer um breve resgate, assim, que ela nasceu no Texas, em Houston. H-Bitch! Por isso que ela sempre fala H-Bitch, que é tipo H, H-Bitch, que é tipo, é da onde eu vim. Esse é o meu lugar. E, e ela sempre gostou muito de dançar, sempre foi muito disso. E ela teve cantar e tudo mais desde pequenininha, né? A história dela é tipo aquelas pessoas que sempre cantaram e dançaram desde piquititas. E Michael Jackson e toda essa história. E eu sei das minhas primeiras
noções dela, que o primeiro grupo dela foi o Girls Time, que era ela e várias menininhas, assim. No início do clipe de Flawless, que tem no hoje, que foi do penúltimo álbum dela, tem o trecho delas cantando e tal. Se você jogar no YouTube, tu vai achar isso. E, e era o pai dela que era o management delas. Tipo assim, ele que era o produtor delas, ele que fazia tudo delas. E ela sempre conta uma história que um dia ela chegou para cantar e falou assim, e o pai dela, você brincou na piscina ontem? E dela, sim, dela. Eu tô percebendo que o teu nariz tá trancado. Não, hoje elas não vão se apresentar. Tipo, era sei lá, era uma seleção para alguma coisa. Não, hoje elas não vão se apresentar, não. Elas brincaram ontem, elas estão com o nariz trancado. Hoje elas não vão apresentar isso aqui, não. Amanhã, quando você melhorar, você volta. Tipo, era esse nível, né? Era uma coisa quase meio Michael Jackson e o pai dele, assim, não tanto, né? Porque eu acho que ela tem um carinho muito grande pelo pai dela, apesar dele ter traído a mãe dela. Ai, meu Deus. E, enfim, e dela foi crescendo, e disso, né, é claro, na adolescência delas criaram o Destiny's Child, que deram um grupo com quatro, e, e aí uma delas, tipo, elas começaram e tá, e uma delas saiu do grupo. E foi nessa época que a Beyoncé escreveu I'm a Survivor, porque todo mundo dizia que o grupo ia afundar, que não ia dar certo, que tava, tipo, todo mundo saindo do barco, abandonando o barco. Eu acho que porque meio que duas meninas já tinham sido trocadas e tal. Aí que ficou a formação original do Destiny's Child, né? Que é a Michelle, a Beyoncé e ai meu Deus, a Kelly, né? E a Kelly, eu fui pesquisar, tipo, ela foi criada junto com a Beyoncé, por isso que elas se chamam de irmãs e tal. Se você não sabe quem é, por favor, digite no Google agora, porque aí você vai entendendo o que eu estou falando. E daí elas começaram com o grupo e tal, começou a bombar. E a Beyoncé, claro, nesse grupo, a mãe dela desenhava as roupas para elas, o pai dela era o manager delas. Então, tipo, era basicamente uma empresa familiar, assim, né? Nesse sentido. Imagina que loucura. Você ser uma cantora, você ser, tipo, canta, dança, atua, faz toda essa parada e ainda ter os pais que estão ali contigo. E eu acho que quem aí trabalha com os pais, ou já trabalhou, ou pensou em trabalhar, sabe o quanto é difícil, né? O quanto tu é cobrada. Então, eu acho que desde pequenininha ela deve sempre ter dado muito de si para isso, né? Sempre tentando, tipo, essa excelência, né? Porque trabalhar com pai e mãe, meu Deus, se você se esforça para um chefe com pai e mãe, eu acho que você é muito mais cobrado, né? Só fazendo um parênteses nesse sentido. E aí elas começaram a bombar. E aí foi começando a ficar meio claro que a Beyoncé, ela tinha esse destaque, né? Porque ela escrevia as músicas, ela às vezes fazia a composição das músicas, e daí ela interpretava a música. Então ela era meio que a cabeça do grupo. E foi indo assim. E eu não acho que as meninas eram menos. Eu não sei, claro, né? Que comparado com a Beyoncé hoje, tipo, ok. Mas começou a ficar claro que ela podia, sei lá, se ela quisesse, ela podia tocar a vida sozinha, né? E ela foi aí que lá ela decidiu é, seguir a carreira solo, né? E aí entra o Jay-Z um pouco na história, porque nessa época eles foram amigos 2 anos, assim, bem, bem amigos, segundo eles, antes de namorar. E imagina, o Jay-Z já era uma pessoa super da música e encontrou essa menina, né? E eu acho que ele deve ter influenciado ela também a seguir a carreira dela, né? E foi aí que ela lançou o Crazy in Love, que era uma música que ela já tinha pelas minhas pesquisas, assim. Aquela música que ela já tinha há muito tempo e antes dele. E ela tava guardando pra esse momento, né? Pra um dia produzir essa música pra ela. E foi aí que ela lançou. E só que nessa época, na minha percepção, ela passou batida pra mim. Porque muita gente tava fazendo feat com rapper, assim. Tava o boom desse feat. Acho que foi em 2006 isso. Quando que foi
Crazy in Love, eu não lembro direito. Esse pá. E daí tava uma galera fazendo isso. Eu falei, tá, é mais uma que tá fazendo isso, né? Não tô vendo nada de especial dessa menina. E aí que ela lança a segunda, o segundo single, que foi o Naughty Girl, que eu também vou deixar o link do clipe aqui, que nesse clipe ela aparece, assim, é todo um clipe mais retrô, meio anos, que posso dizer, anos 20, 30, sabe, 40, assim, até 40, assim, meio no ar. Ela entra assim, e o início da música tem o trecho da Diana Ross, que é o I love to love you, baby. E deu, opa! Nessa época, eu era uma menina, né? Mas eu falei, cara, peraí, isso é uma música antiga. E tem faz a referência a Diana Ross, e daí o clipe era todo retrô, e chega uma hora que ela, no final do clipe, ela tá com Black Power e um orgalão, assim, que eu achava lindo. E ela dançava de um jeito diferente. Eu falei, gente, essa pessoa tem uma coisa, e é muito mais que isso que eu tô vendo aqui. Essa pessoa tem um conteúdo. Eu não sei, nos meus 15 anos passou isso pra minha cabeça, porque o clipe tava tão bonito, tão legal, o jeito dela e as referências que ela trouxe no clipe. Eu pensei, gente, gostei dessa menina. E daí eu comecei a acompanhar mais ela de perto. E, e, e foi nesse álbum, e esse primeiro álbum foi o Dangerous in Love, de 2003. Foi quando ela lançou tudo isso. E aí a gente vai para um segundo álbum, que foi quando ela bombou mesmo, assim. Aí esse segundo álbum dela tem o... é o B-Day. E nesse álbum tem... ela grava o Deja Vu, Get Me Body, Sugar Mama, Upgrade, com o Jay-Z. O Jay-Z vem bastante nesse álbum dela, assim. E tem o Ring the Alarm, que é uma das minhas músicas preferidas. E eu lembro que quando ela lançou isso, em 2006, eu já estava na faculdade. E eu era super fã dela já, assim. E eu lembro que eu descobri. Ó, aí a gente já começava. Vamos já analisar a Beyoncé aqui. Eu já começava a desconfiar que ela era megalomaníaca, porque ela lançou esse álbum e ela lançou um álbum premium disso. Então não eram todas as músicas que estavam nesse álbum, né? Era tinha umas músicas extras, tipo assim, quase que plus, né? Então, eu falei, gente, a pessoa lança isso e já e tem todo e era diferente assim. Aí ela traz mais referências dos clipes. Eu vou deixar esses clipes desse álbum também aqui embaixo para vocês entenderem que eu tô falando, que era em 2006. Então, era meio assim, ah, tá, você comprou o álbum, mas tem um extra aqui, né? E nesse álbum também eu acho que ela já começa a falar das traições do Jay-Z e dos problemas que eu acho que ela já começa a sentir isso dele, né? Que eles já estavam namorando há um tempo, eu acho que eles não foram namorados e tal, sei lá, uns 6 anos, assim, antes de ele pedir ela em casamento, antes de casar. Então, esse álbum tem o Irreplaceable, To the Left, que é uma música legal, assim, e, e tem a Resentment, que é uma das músicas mais tristes dela, que eu acho. Mas ela já começa a dar alardes do que estava para acontecer. E tem o Ring the Alarm, que eu um dia fui pesquisar no Rap Genius. Rap Genius é um site em que eles explicam as músicas do rap e músicas do. Eu falo Airbnb, mas é RB. Ah, eu nunca sei pronunciar isso, mas vocês sabem do que eu tô falando, aquele estilo de música que a Beyoncé faz. E daí diz que o Ring the Alarm foi na época em que o Jay-Z começou a produzir a Rihanna. E a Ring the Alarm é tipo pra Rihanna. Mas outra vez eu entrei no Rap News e não estava mais lá essa informação. Eu acho que alguém pediu pra tirar. Não queria plantar a sementinha da discórdia, porque hoje a Rihanna é super fã dela e tal. Mas tem esse Ring the Alarm ali, pra mim, é a Rihanna, porque foi quando o Jay-Z assumiu a Rihanna. Produzir ela, né? Porque foi o Jay-Z que produziu ela e tudo mais. Enfim,
E esse álbum é incrível. E daí a gente vai subindo os outros álbuns. Que daí vem. E aí ela lança o I Am Sasha Fierce, que foi o show que eu vi dela em Florianópolis, que eu até hoje não acredito que Beyoncézinha, queridinha, em 2008 estava... 2000 e... Não, não foi 2008. Foi 2010, estava em Florianópolis apresentando esse show. Que ela lança If I Were a Boy, Halo, Disappear, Broken Hearted Girl, Diva, que é Na 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 Diva is a female version of a hustle. Não dá, eu começo a cantar. E esse álbum é muito interessante porque tu vê, assim, a evolução dela. Tipo, essa Sasha Fierce, ela sempre dizia que era essa pessoa que baixava no corpo dela nos palcos. Então, assim, eu acho que, se a gente for analisar esse álbum dela especificamente, é quando ela começa a se reconhecer como. Meu, eu sou uma B10. Tipo, eu sou muito foda assim. Eu tenho essa força dentro de mim. Eu tenho esse lado meio dark, entendeu? Ela começa a sair um pouco dessa proteção maternal e familiar dela e ela começa a trazer uma desculpa para ela agir do jeito que ela agia. E ela usa esse pseudônimo, que é Sasha Fierce. Então, ela desculpa que ela criou para ela mesma, para se soltar, para ser, na verdade, o que ela sempre foi. E é o que ela é hoje, entendeu? Então, esse álbum, para mim, é bem interessante analisar isso, essa diferença. E a música também fica mais intensa, muda muita coisa nesse álbum para ela. E aí a gente vem com um álbum que é quando ela tem a treta com o pai dela. Então, de 2008, ela só vai lançar um álbum em 2001, que é quando ela produz o documentário dela, Life is But a Dream, que é quando ela conversa e ela se abre no sentido de dizer que, ó, eu acho que nessa época ela meio que descobre que o pai dela estava traindo a mãe dela e eu acho que ela conhece a Sasha Fierce dela, por isso que eu comentei isso, e ela resolve bancar ela mesma, então ela demite o pai dela. Basicamente é isso que aconteceu. E assume a carreira dela como produtora. Tipo, ela é a dona dela. Apenas isso. Assim. E aí, eu vou deixar aqui embaixo tipo um doczinho que ela lança também nessa época, um outro doczinho contando do clipe Run the World, Who Won the World. Então, esse clipe e esse álbum é a fase em que ela é boss. Que ela, tipo, não, ela é assim, ó, ela se demitiu para agora ela não trabalha mais numa firma, agora ela trabalha para ela mesma. E daí que ela lança Wonderworld. E daí eu acho que essa música quer dizer muito sobre o que ela estava passando. E toda a força que ela teve que tirar dela, porque nessa época ainda tinha a galera, ela ainda estava assinando contrato com gravadoras, né? Ela ainda dependia disso um pouco, depois ela mudou isso. Mas ela, tipo, ela alugou um estúdio e ela gravou, por isso que eu tô falando, 75 músicas para esse álbum. 75. E ela selecionou quantas? Acho que ela selecionou umas, sei lá, 10, 12, eu não sei, mais ou menos, essa mistura. E aí, no clipe Who Won the World, que é uma coisa que eu queria analisar, que eu acho que todo mundo já viu, todo mundo já sabe, quando esse clipe lançou, já foi o início. Eu lembro quando lançaram esse clipe, foi o início da discussão do feminismo de uma outra parte, assim. A Beyoncé começou a pôr essas cartas na mesa. Por isso que eu tô falando que esse movimento dela já vem de tempo. Já vem do Sasha Fierce, entendeu? Não vem ali do I Am a Feminist. Já vem dessa época. Então ela começou já a dizer, ó. E a produção desse clipe, gente, se você for analisar quantas vezes ela troca de roupa e faz uma puta de uma produção, tipo produção Vogue, sabe? Revista Vogue, nível assim. Ela. Gente, nesse clipe eu acho que ela troca de roupa e faz só um take. Tipo, ela tá maravilhosa e tem um take, sei lá, que ela parece 3 segundos. E eu acho que ela deve ter ficado fazendo aquela produção um dia no mínimo.
E eu vejo esse movimento muito dela como parece assim que ela, beleza, agora eu tô sozinha, então eu tenho que ser muito melhor do que eu era antes. Então nada pode sair errado. Se tava bom, tem que ficar muito melhor. Então por isso eu vou exagerar nesse negócio aqui, vou fazer tipo foda. E tem um outro tom que é o que tempera tudo, né? Eu vou fazer do meu jeito. Eu quero gravar isso, eu não tenho preguiça. Então aí você já começa a ter um aprendizado da Beyoncé. Não tenha preguiça de fazer as coisas para você, né? Porque ela foi lá e tu acha que ela ficou horas nessa montação, horas nesse cabelo, horas nessa ali para atuar aquele momento, fazer aquela cara que ela faz, só para aquele para aquele momento ali, para ela achar os dançarinos do Wonder World, que é desse doc que eu tô falando, esse mini doc. Eles demoraram 3 meses para achar aqueles caras para fazer aquela dancinha do começo. Então, assim, tudo demora. E daí. E como ela pensou em tudo, porque tu vê nisso que como ela tá por trás das coisas. E daí tem outros documentários que ela fala: enquanto eu não dormir, ninguém dorme. Essa é a Beyoncé. Essa é a Beyoncé, entendeu? E que eu digo para as pessoas que ela é foda e as pessoas ficam, por quê? Porque ela é a pessoa que fala isso. Muito chefona, assim, tipo, ó, enquanto eu não tô cansada, ninguém vai dormir aqui. E aí ela reúne todos os amigos dela nesse estúdio que eu falei que ela alugou e gravou todas as músicas e fez todo mundo ajudar ela a escolher as 11, 10 músicas ali. Daí tem essa imagem dela e do Jay-Z escolhendo as músicas e tudo mais, que é interessante de ver assim. E esse álbum, ela traz muitas músicas que ficaram, que marcaram, assim, tanto de produção quanto de tudo, né? Então a gente tem I Care, I Miss You, Best Thing I Never Had, Party. Então ela também começa com umas músicas que não são tão pop, assim. Eu já começo a analisar esse álbum como, tipo, um álbum já entrando nesse processo, assim, entrando nessa coisa do que saindo um pouco do pop e produzindo o que ela realmente queria, mas não tanto ainda, porque daí ela faz isso no próximo álbum dela, que aqui também ela tira um tempo para ela, dá um pause e ela vai para aí ela ressurge. Meu Deus do céu, essa história é muito louca, porque daí é nesse ponto que eu quero chegar. Em 2013, do nada, eu lembro desse dia, Bia, Laís, vão lembrar comigo. A gente estava de boa no trabalho e a Beyoncé, 3 horas da manhã do Brasil, lança um álbum do nada. Do nada, ninguém sabia e tal. E, sem avisar ninguém, ela postou nas redes sociais dela que ela lançou o álbum. Ou seja, a internet parou nesse dia. Porque, ai, Ivana, mas e daí? Só foram músicas. Não, amiguinhas, não foram músicas. Foi um álbum visual. Mas, Ivana, o que é um álbum visual? A bicha megalomaníaca lançou um álbum com todos os clipes. Sim, esse álbum, Beyoncé, que é o álbum que aí ela se recupera, é um álbum que ela lança isso, em que ela assume o que ela queria fazer. Eu acho que aí esse álbum eu acho que talvez seja mais importante no sentido de da gente começar a ver quem ela realmente é. Que ela põe no mundo que ela queria fazer. Ela vai ser feliz, assim, ela, no nível, assim, todas as coisas que ela estava insegura nesse do Wonderworld, no álbum 4, e ela fica tranquilaça, assim. A Beyoncé faz aí, ela faz o que ela quer. Tipo, tá, sou eu a dona dessa bagaça aqui? Fiquei, sei lá, 2 anos parada, agora vocês vão ver o que eu tenho para mostrar. E outra análise, só um pouquinho, que eu tenho muito forte dela, é que ela conta muito sobre o relacionamento dela e você vê muito uma evolução como mulher dela.
porque nesse álbum For foi o álbum em que ela engravidou da Blue e foi e, e que ela descobriu que estava grávida. Mas antes disso, por isso que ela faz o documentário também, ela conta que ela teve um aborto, né? Que ela sofreu um aborto quando ela tinha o bebê já tinha uns 2 para 3 meses e eu acho que isso marcou muito a ela, assim. Eu acho que foi logo meio que logo depois desse meio foi antes desse álbum. Eu acho que por isso que esse álbum é um pouco mais dark, porque ela tem essa dor, mas logo em seguida ela engravida da Blue, e daí que ela lança a música You Put My Love on Top. You put my love on top, baby. You wanna la, la, la. E eu acho que essa música é pro Jay-Z, no sentido que, tipo, finalmente eles conseguiram fazer conseguiram se unir, conseguiram, tipo, vamos ser uma família agora, vamos ser felizes e vamos ser não sei o quê. E ela estava super feliz nessa época, e foi quando ela anunciou naquela apresentação que ela estava grávida, que ninguém esperava aquilo, e que foi lindo, foi tipo, uau, né? Foi um jeito Beyoncé de anunciar, né? A bicha não dá ponto sem nó. E, e tem o Countdown também, que ela fala I wanna make a tree of two. Tipo, eu quero fazer três de nós dois. E foi o clipe que ela grava grávida também, gravidinha, assim, de 2, 3 meses. E foi aí que começou toda aquela discussão, que ela não estava grávida, que a barriga foi de mentira, que foi quando ela sentou e todo mundo viu a barriga dela. E ela ficou puta com essa história, porque eu acho que ela teve muita vergonha do corpo dela nessa época e ela quase não saiu na rua, porque ela engordou e tal. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero falar dos gêmeos lá na frente. Então ela sofreu muito. Imagina você olhar e dizer que não estava grávida. Sim. E daí eu lembro que ela lançou um vídeo falando: Gente, como é que eu não tô grávida? Olha isso aqui. Eu lembro dela falando nessa época, assim. Mas eu acho que isso deve ter noiado ela pra caralho. Eu acho que criou um trauma antes do elevador, né? Que foi o grande trauma da vida dela. Mas esse da barriga eu acho que ficou muito guardado nela. Então, nesse álbum do Beyoncé que eu tava falando, que ela lançou do nada, do além, o nome do álbum é Beyoncé, tá? Porque ela se ama, então o nome é Beyoncé, a gente não precisa mais nada disso. Ela chegou à conclusão que ela é tipo the best entertainer of the world. Então tá bom, vou lançar o álbum, vai ser Beyoncé. E ela tem uma música que ela dedica para essa perda. E o nome dessa música, como é que é o nome dessa música, gente? Ai, meu Deus. Não é Mind, Superpower. É Heaven. E é uma música que o clipe é lindo e ela fala como se ela fosse uma amiga, mas esse clipe, essa música, na verdade, todo mundo desconfia que foi para esse bebê que ela perdeu, né? Que ela conta tudo aquilo que ela poderia ter vivido ao lado dessa pessoa e tudo mais. E no clipe ela sabe muito bem esconder isso, é muito ela com essa relação religiosa e tal. Enfim. Mas voltando pro geral, foi aqui que ela lança todos esses clipes, né? 13 clipes incríveis, todos eles numa produção absurda. E o que todo mundo ficou se perguntando é por como que ela conseguiu fazer tudo isso e ninguém ficou sabendo, né? Como eu acho assim, eu acho que nessa época já, a Beyoncé 2013 já era um ícone assim, muito, muito forte. Então assim, a pessoa assinava um contrato com ela, falou assim, ó, se você cagar, se você contar pra ninguém, nunca mais você trabalha, nem comigo, nem com ninguém, porque tipo, eles são a dona da porra toda, né? Então, assim, eu acho que as pessoas que trabalharam com eles foram espertas em não contar, porque você ia perder oportunidade de, tipo, de aprender com isso. Então, a bicha véia foi começando a gravar um clipe aqui, um clipe lá, um clipe não sei aonde. Aí também tem 5 docs sobre isso, né? E esse álbum eu acho muito legal. Quando ela foi lançando esse clipe no dia, ela foi lançando cinco etapas do clipe. E nesse álbum eu vejo assim, sim, tivemos a Blue. Ter filhos é foda. Eu acho que, né? Ter filhos é muito foda, ainda mais pra ela que é uma mulher que trabalha com o corpo e é vista e foi julgada por isso.
Mas eu quero, e ela fala isso, e isso a gente vê no álbum. Eu quero mostrar o meu corpo. Eu trabalhei duro para conseguir ir de volta. E é aquela fase que toda mãe sente após ter o filho, que é eu quero me sentir sexy de novo. Então, nesse álbum foi o álbum que ela mais mostra, assim, sobre. Ela mais mostra o corpo dela, a sensualidade dela e como ela consegue isso sem ser vulgar, o sexo sem ser vulgar, né? Beyoncézinha é a dona dessa frase. Porque ela vai, tipo, tem o Politician, que é esse clipe que eu acho fodástico, que eles vão no Crazy Horse, que é uma boate de striptease famosérrima, antiguérrima em Paris. Porque tudo entre ela e o Jay-Z acontece em Paris, tá? Só pra avisar vocês. Que foi onde levou ela o dia que ele pediu ela em casamento. Porque ela fez o Single Ladies, pra quem tu acha? Pra quem que tu acha que foi o Single Ladies? Tu acha que ela fez porque ela quis? Não, meu amor. Ela fez Jay-Z, nós estamos aqui, ó, 6 anos, queridinho. Ou tu me pede em casamento, ou tchau, né? Tipo, eu vou like a ghost, I'll be gone. Então, ela fala isso na música. Então, sim, o Jay-Z entendeu o recadinho dela. Daí levou ela nesse Crazy Horse, pediu ela em casamento. E ela conta isso. Nossa, o corpo dessas meninas, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero performar assim. Então tem essa coisa do exótico, né? Tem a coisa do excêntrico, do sensual. E também ela traz o Jealous, que é outra música que ela fala assim das cagadas do Jay-Z já, né? Ela já fala disso. Pode dizer que não, ai, não, mas é só uma música. Não, gente, tem todo um storytelling também nessa. É uma outra coisa que a Beyoncé é muito boa em storytelling, mas isso fica pro próximo álbum. E, e aí tu vê que, primeiro, vamos analisar ela, vamos ir pra análise comercial dela. Primeiro, vamos voltar nesse álbum. Esse álbum é um divisor de águas, então a gente vai analisar muito ele. Ela tá por trás de tudo. Então, ela escolheu as músicas, ela fez não sei o quê. Para escrever esse álbum, ela reuniu todos esses produtores numa casa no Hamptons e eles ficaram, tipo, uma semaninha produzindo e criando e fazendo brainstorm e tal e tal. E ela gravando com a Blue pequenininha. Então, isso também você pode ver nesse doc. Então, foi uma coisa legal, porque ela proporcionou uma experiência não só pelo álbum, ela decidiu alugar essa mansão e tem a Cia, tem o Pharrell, tem o Justin Timberlake, tem várias pessoas famosas nessa mesa de jantar, com todo mundo comendo e todo mundo junto. Então, ela proporciona essa experiência. A experiência que ela passou no álbum, ela já faz isso até para quem está produzindo esse conteúdo para ela, né? Essa coisa assim, tá, por que que eu posso só lançar músicas se eu vejo essas músicas, se eu tenho uma história para contar por trás dessas músicas? Tipo, ela traz essa coisa sinestésica, que é a mistura de todas as sensações, né, de sentimentos, e ela passa nesse álbum, assim, que é muito, muito interessante, o jeito como ela fez isso. A comunicação dela direta com o público dela. Ela diz isso, eu não queria ninguém lançando para mim. Eu quero lançar para mim. E nesse álbum ela produz. Ela não tem gravadora e tal. Não, não. Esse álbum ela produziu por ela mesma, 100%, assim. Eu acho, posso estar falando uma coisa muito errada, por favor. Behave, que é a base, a fã club base da Beyoncé, por favor, me corrija se eu estiver errada nos comentários. Eu não tô falando isso por mal, é o pouco que sei. E, voltando, a experiência dela em trazer essa parte visual. Então, por que que você só vai ouvir uma música se você vê essa música? Ela disse que ela vê música, então ela passou de forma muito corajosa isso. Ela teve paciência em construir todos esses clipes de cada um do seu jeito. E, e ela dá um passo muito fora da zona de conforto dela. Esse álbum dela, as músicas fizeram sucesso, foram legais, mas já são músicas assim totalmente diferentes das músicas que ela costumava fazer. Já são músicas mais densas, são músicas quase que quase que conceituais, assim. Ela já começa a trabalhar com essa parte mais conceitual, porque imagina, ela trabalha com essa galera toda talentosa, eu sempre pensava disso.
gente, por que que essa mulher não chama todos esses produtores fodas e vai além? E é isso que ela fez, uma coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Então ela sai totalmente da zona de conforto dela, sem medo de ser feliz. Tipo, ela lança o álbum pra ela. Ela tá fazendo isso pra ela e tá fazendo isso pra base de fã delas. Tipo, ela não tá muito. Sim, ela tá preocupada com as vendas, mas é muito corajoso. Gente, quem lança um clipe sem avisar ninguém, sem fazer teaser, sem fazer nada? Bem, né, gente? Bem, bem. E ela sabe também, é muito interessante na produção desses clipes, como não eram só músicas, ela soube a hora de deixar rolar. Por exemplo, tem clipes tipo Haunted, Pretty Hurts, Flawless, que são mais produzidos, Superpower é produzidíssimo, e tem outros clipes como Drunk in Love e XO, que ela soube deixar levar. São faixas assim que ela foi no flow e que ela fica incomodada com isso, porque ela fala isso também. Eu estou acostumada a planejar coisas, então eu estou nervosa porque eu não eu deixo tudo, eu não estou sabendo lidar com isso de ser meio assim. Então, Drunken Love, ela e Jay-Z foram de madrugada ali com a turma numa praia gravar, né? Que é eles lá na praia, ela é maravilhosa, esse clipe é muito bom, a música é muito boa. E ela soube reconhecer esse momento e deixar aí. Isso também é muito interessante ver ela fazendo isso, né? Porque é uma pessoa muito importante. Então, assim, é interessante a gente aprender que em momentos a gente tem que deixar as coisas rolarem, né? Tanto no nosso negócio quanto na vida e tudo mais. E por trás disso tem esse marketing também autêntico dela. É ela fazendo isso. Não tem ninguém por trás disso. Por isso que eu acho que isso é tão inteligente, por isso que eu digo que divas pop são the new CEOs. Porque as pessoas pagam um pau para esses caras dono de empresa, que tem funcionários e que vende. E eles não olham, tipo, para essas mulheres que são, além de inteligentes, são bonitas e estão produzindo música do jeito delas. Isso eu tô fazendo um paralelo com a Anitta também. Ai, mas tá comparando a Anitta com a Beyoncé? Não, eu tô comparando assim, que a Anitta tá fazendo a mesma coisa, tá assumindo a coisa dela, como a Beyoncé fez. E tá contando a história do jeito que ela quer contar. Ela não tá deixando alguém contar a história delas. Um pouco aconteceu isso com a Britney. Amo Britney, acho ela incrível, mas ela sempre foi um pouco marionete. Eu acho que a fase dela mais legal agora tá sendo essa em Las Vegas, que foi quando ela decidiu ficar ali em Las Vegas apresentando, porque ela quis. Entendeu? Então eu acho que o segredo dessas pessoas que despontam mais é porque ela tá por trás. Ela tá tomando a decisão. Não tem ninguém tomando a decisão por ela. Ela não tá terceirizando ordem, né? Ela não tá esperando que alguém venha e diga, ah, agora a gente vai lançar esse clipe. Não. Eu tô te pagando para você me dar uma ideia e para você me produzir, mas eu vou escolher o que eu quero fazer. Você entende como é diferente? Do que, ah, não, agora a gente vai produzir isso, você vai vestir essa roupa, essa coisa. Não, a Beyoncé não é assim. Entendeu? Não é assim que funciona. Não, amadinho, acho que você não entendeu. Eu acho que você vai me dar ideias e eu vou ver se eu aprovo suas ideias. É totalmente diferente. Tá? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É isso que eu acho interessante delas, assim. A Anitta é a mesma coisa, tipo, a Anitta que decide o que ela vai fazer. Ela que quer escolher a música, ela que vai fazer a música, se faz cagada, é ela que faz a cagada. Se dá o acerto, é ela que faz o acerto. É um risco mais que tu corre, mas é um risco interessante, assim, que você assumir o controle da tua vida e da tua produção criativa. Isso é muito interessante observar, porque às vezes que eu tô na merda, eu olho e lembro disso que a Beyoncé produziu, a Beyoncé pagou o negócio dela, a Beyoncé foi atrás. Ela quis produzir do jeito que ela achava, porque não tem ninguém que conhece melhor o negócio dela que ela. Ninguém sabe onde que ela quer chegar, a não ser ela mesma. A Ingrid estava me contando, Guide, maravilhosa, que tem o blog Não Repete, que a gente conversa muito sobre negócio, que ela estava vendo a palestra da Anitta em Harvard, e a Anitta falou assim, olha, eu estava procurando um produtor, alguém que visse o que eu estava querendo passar, que fizesse o que eu estava querendo fazer, só que ninguém via isso no meu negócio. Então, eu resolvi fazer, eu mesma.
já que ninguém estava vendo o que eu estava vendo, e eu acreditava muito no que eu estava vendo, no que eu estava imaginando, eu resolvi bancar isso. E tá dando certo? Assista e me responde se não tá dando certo a carreira da Anitta. Tu acha que assim? Tem muita gente por trás. E eu não sei porque quando é um homem que tá levando uma empresa, as pessoas, nossa, olha que foda, a decisão foi toda dele, ele que fez, ele que criou. E daí quando é uma mulher por trás disso, sendo ela linda, maravilhosa, e que canta, e que dança, que faz o escambau, a galera, ai, mas tem milhares de produtores e escritores por trás. Sim, isso é reconhecer que eu preciso de ajuda. E tu acha que o CEO não precisa, não tem uma galera fazendo as coisas para ele? Eu não entendo. Isso é quase, infelizmente, é um machismo dentro de uma empresa. E é como a gente julga, a gente acha que elas sempre são bobas, que tem alguém decidindo por elas. Não, gente, esses dois exemplos que eu estou citando são de mulheres decidindo o que elas estão querendo falar, o que elas estão querendo fazer, entendeu? Ai, né? Vai dizer que não é verdade. Eu fico puta com isso. Eu fico. Gente, a pessoa não pode ser bonita, que não pode ser inteligente. Gente, eu sei que é difícil lidar, que elas são lindas, maravilhosas. Vocês não tem que respeitar. E a Anitta tava falando que a música Downtown, que ela lançou, eu gosto muito dessa música, por sinal. Eu acho essa música muito legal, o ritmo, tudo. Ninguém queria lançar essa música. Só ela quis, ela teimou, e por isso que é importante você ser dona, porque daí a palavra final é de quem? É tua ou do teu produtor? É tua. Então, se tu quer bancar, assim, ó, eu banco isso aqui. A Anitta falou várias vezes, eu quero lançar essa música. Essa música foi o quê? Número 1. E se ela não tivesse bancado? Você entende que ela tem que estar muito alinhada do que ela quer? Ela que está tendo a visão de negócio dela. Ela que está decidindo. E as pessoas continuam dizendo que ela é uma cabeça oca, que ela não sabe, e que também a Beyoncé só sabe dançar. Gente, ela sabe dançar além de produzir. Sorry. Sorry se uma pessoa bem-sucedida, infelizmente, é o estereótipo de Donald Trump, que é um cara totalmente meio assim, estressadão, que tem 500 heart attack. Essas amigas, gente, estão sabendo fazer igual. Assim, eu não sei, sério, eu posso estar sendo ingênua nessa minha comparação, mas eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que as pessoas têm que respeitar mais essas mulheres que estão no comando, sim, de empresas, porque o que a Beyoncé, o que a Anitta tem, o que todas essas meninas têm, são empresas. Tem milhares de dançarinos, milhares de pessoas por trás. Então, sorry, vocês vão ter que respeitar isso. E a outra parte que me faz analisar isso da Beyoncé é também estender isso para outras mulheres que são grandes exemplos, que estão inseridas na cultura pop, né? E que são muito bonitas e não. E que a gente acha que é tudo alguém que está fazendo por ela, mas um exemplo bem forte que a gente tem é a Gisele Bündchen, né? Ela é também uma pessoa dos negócios, assim. E pouca gente sabe disso, mas eu já li uma matéria inteirinha de toda a história dela, porque você pensa assim, como é que tu acha que ela é outra, que é ela que tá por trás das decisões, que não é uma pessoa que tá tomando as decisões da Gisele Bündchen, tipo, é ela também. Então, tu acha que ela sendo a número 1 todos esses anos foi uma coincidência ou foi sem querer ou nossa, realmente só porque ela é bonita? Não, né, gente? Tem muita cuca no lance e me irrita muito, muito essa mania que as pessoas têm em rebaixar as mulheres e achar que elas não estão fazendo, que tem alguém executando esse trabalho por elas, né? Isso me deixa muito puta, muito, porque eu tenho amigas incríveis também que são lindas e que estão tomando a rédea da vida delas, né? E mulheres, eu tô usando o exemplo das muito bonitas, porque daí todo mundo acha que elas não são capazes. Mas a mulher, toda mulher que tenta esse movimento em cuidar da sua própria carreira, ela sofre esse tipo de boicote por fora, né? É,
É que nem alguém falar também, sei lá, ah, Ivana, você só tá fazendo tudo isso porque teu marido tá te bancando. Será que é por causa disso que eu tô fazendo isso só porque meu marido está me bancando? É, e essa tendência em diminuir nosso discurso e nossas conquistas, né? E isso me incomoda. Eu acabei também de ver que teve a Rihanna, que foi uma das 100 pessoas mais influentes na revista People esse ano, e a Jennifer Lopez, que são outro exemplo mais aí. Então vamos ver quantas divas pop eu já citei. Beyoncé, Anitta, que está se tornando uma. A Gisele Bündchen não é pop, mas a Rihanna e a Jennifer Lopez, né? Por não citar o resto, né? E o texto da Rihanna foi escrito pela Adele, que é outra pessoa desse universo e que às vezes pode até ser mais respeitada porque ela não dança e ela não mostra o corpo desse jeito. Isso, isso me irrita, porque parece que a mulher usar da sexualidade e sexualidade não, da sensualidade dela é um crime. E todas essas outras usam isso muito bem e de maneira muito interessante, cada uma delas, assim, né? A Jennifer Lopez com a história latina dela e, e de muita conquista, né? Um mulherão da porra com 50 anos, aquele corpaço e ainda faz hits maravilhosos, né? E se envolve em campanhas, né? Para ajudar os países latinos e os países que têm esses problemas. E a Rihanna que veio de Barbados, que é essa mistura louca, né? Ela é essa coisa linda e essa revolução que ela causa no mundo da moda também, que a Rihanna tem o comportamento de não prestar justificativa de nada que ela faz. Ela é muito dona de si. A Rihanna influencia muito positivamente nisso. E todo mundo que enxerga ela, todo mundo, ai, mas essa é uma música pop, ai, mas é não sei o quê. Não, esse movimento dela me inspira, de verdade, porque ela não justifica, ela continua tendo as amigas dela desde sempre, sai beber, é feliz, sabe? Lançou agora uma baita de uma marca de maquiagem. E quando a gente fala de maquiagem agora, eu também tenho que falar, claro, que eu quero dedicar um podcast só para ela também, mas da Kim Kardashian, que depois de 10 anos de reality e e que, claro, depois que o Kanye West entrou na vida dela, houve uma grande mudança nela, né, de estilo, mas eu acho que agora, passando todos esses anos, eu acho que ele foi uma influência positiva na vida dela, e eu acho que ele não, ele, ele não usou daquilo assim, ele não deu peixe pronto para Kim Kardashian, ele ensinou ela a pescar. Assim, não no sentido que, nossa, ele foi a fonte de tudo, não, mas ele colocou ela, ele ensinou ela a fazer as coisas e agora ela também acabou de lançar uma marca de. Ela lançou a coleção dela, né, do contorning, que é aquele estilo de maquiagem que você faz o contorno de vários níveis, e, e ela se saiu super bem nisso. Agora ela lançou outra coisa de maquiagem. A Kylie Jenner, que é outra Kardashian, né? Também foi muito bem sucedida na coleção de maquiagem dela. E as pessoas não conseguem entender isso, né? Não conseguem processar. E ainda dizem que elas não fazem nada, né? E não, eu só sou influenciada positivamente por todas essas divas pop. De verdade, eu consigo ver muito além do que elas falam e, e passam, assim, que as pessoas, elas só rebolam a bunda, sim, mas eu acho que vai muito além disso. Eles querem classificar a gente, pôr a gente numa caixinha e a gente não é isso. É o que todo mundo tenta, e as mulheres principalmente se incomodam algumas com isso e não conseguem enxergar nas suas iguais esse movimento. Não estou dizendo que nenhuma delas é santa, e ninguém é santo aqui, nem eu e nem você que está ouvindo isso, tá? Mas também dá para ver que muitas delas elas deixam essas falhas aparecerem, né? Apesar da Kim Kardashian aparecer perfeita em todas as fotos, em todas as coisas, ela tem um reality show sobre a vida dela,
Você quer que alguma coisa mais imperfeita que isso? A Rihanna tem aquela perfeição de rosto e de tudo, e ao mesmo tempo ela é super solta, ela faz o que ela quer. Todas elas têm esse lado muito, muito humano, né? Muito sensível. Até a Gisele Bündchen, ela sempre passa esse lado dela muito pé no chão, né? Gente como a gente. E eu acho que a gente deixa muito isso passar batido. Eu tô usando todos esses exemplos só para citar e voltar a Beyoncé, que é assim que eu enxergo essas mulheres. E eu queria fazer esse convite para vocês também, enxergarem elas de um jeito diferente e tentar analisar toda a campanha de marketing que teve por trás disso. Se a Kim Kardashian começou a dar essa reviravolta, é porque ela começou a se posicionar dentro da marca dela, criar a marca dela, criar o jogo dela. Ela deixou de ser uma marionete e virou a grande protagonista da vida dela. E eu acho que essa é a maior mensagem que eu quero passar com esse podcast e com todas essas mulheres que para você pode parecer fúteis, mas para mim não. Elas marcaram a minha geração e eu enxergo muito mais. E elas me ensinaram a ter coragem para seguir fazendo o que eu faço. Tipo, por mais que critiquem, por mais que queiram que eu faça diferente, ou achem que eu não tô fazendo diferente, ou achem que eu tô super corajosa fazendo isso, e não, não é isso. Eu sempre estou fazendo as coisas com medo, e todas elas estão fazendo essas coisas com medo, e todas elas estão muito, todas nós estamos muito conectadas com esses medos, mas elas me ajudam a dar um passo adiante. E, e só pelo motivo de elas tomarem conta dos negócios delas, elas estarem por trás de tudo, elas serem tudo, enfim, é isso. Então vamos continuar com o papo de Bey. Aí, beleza. Beleza, Beyoncé faz aquela coisa linda, lança todos esses clipes, tudo maravilhoso. Aí quando você pensa assim que ela não vai superar mais, que ela não vai conseguir inovar, porque na minha opinião, como ela é uma pessoa que sai da zona de conforto e prova que é possível fazer coisa com conteúdo, sendo pop e sendo uma pessoa muito bem, tipo, ela tá no mundo pop, então, e muito vista, eu acho sempre que tudo que ela faz, ela lança tendência. Em absolutamente tudo que ela faz. Por que, que ela lança tendência? Porque ela vai, além de ela trabalhar com todas essas pessoas que trabalham com busca de tendências e sabem o que vai ser bom, ela mostra isso para o público. Olha, gente, isso é uma tendência e dá certo. Olha como é que fica. Então, eu acho que ela traz todo, assim, o visual, o jeito do vídeo, a edição do vídeo, até se você for olhar, é muito foda. Então, eu não sei explicar. Ela lança tendência nessas coisas. Tudo vira moda, tudo vira meme, tudo vira um I wake up like this, a música, a roupa, a fantasia, tudo ela traz. E eu acho que as pessoas se inspiram muito depois para fazer isso no trabalho delas. Eu acho que a galera ainda que produz esse tipo de coisa como ela se inspira muito nela nesse sentido, porque ela que traz isso, ela traz inovação para o trabalho dela. E o que eu tô falando de inovação é quando ela lançou o Lemonade agora, em 2016, que é um álbum, eu acho que é um álbum mais lindo, assim, no sentido de verdadeiro. Eu acho que ela conta toda a história da vida dela nessas músicas e parece que é tão óbvio isso que as pessoas não acreditam que ela tá fazendo isso. Porque ela sempre foi muito discreta com o relacionamento dela com o Jay-Z e com todas essas coisas. E daí, antes desse álbum, aconteceu o trágico, que foi aquela briga horrorosa no elevador da Solange. A Solange é a irmã dela, que tem álbuns incríveis. Se você quer ouvir a música da Solange, você vai amar. Eu adoro. É totalmente diferente da Beyoncé descolada, assim, não, mas o trabalho da Solange está sendo muito legal. É muito mais conceitual, assim, mas é muito boas as músicas dela. E, e depois disso foi da traição, então ficou claro e deve ter dado, assim, a crise na casa dela, né? Assim, fudeu. Eu acho que isso deve ter
tido consequências muito, muito, muito profundas na vida dela, do tipo, quase nos separamos, brigamos, você disse que ia se matar, eu descobri o que você tá fazendo, eu tô puta, eu tô muito puta. E nisso ela mergulha nela e ela traz toda a discussão sobre a mulher negra, né? Que a mulher negra, ela é a última da escala, sempre, em qualquer lugar. Então, e como a mulher negra é tratada no relacionamento, como a maioria das mulheres negras nesse sentido, desse lugar onde ela tá e tudo disso que ela tá contando, eu me sinto, eu gostaria de ter uma pessoa aqui contando sobre isso, eu não tenho. Então, eu não quero falar muito sobre isso porque a voz de fala é delas. Eu sou uma pessoa branca com privilégios, então eu não quero falar disso, mas eu só quero alertar que ela traz toda essa discussão profundíssima sobre racismo nos Estados Unidos. Eu tô aqui e eu tô vendo como é uma situação muito louca e como é importante ela ter feito isso. Importante ela dizer no Ladies Get Information, Let's Get Information, que eu tenho o nariz assim, eu tenho o cabelo assim, a minha pele é assim. E foi quando ela faz a apresentação do Super Bowl, que ela faz nesse álbum, ela lança antes esse single, e que ela se apresenta no Super Bowl e faz a homenagem ao Michael Max, que é aquele cara que discutiu racismo nos Estados Unidos, e diferente, ele foi muito mais ativo, ele usava um pouco mais da violência nesse sentido do que o Martin Luther King. Então, eles são duas pessoas que coexistiram, mas cada um tinha um jeito. E ela traz essa referência às Panteras Negras, traz a referência a tudo, coisas que eu queria muito falar, queria ouvir mais disso, né? Eu acho que deve ter muito vídeo no YouTube falando sobre isso, se você quer se aprofundar, de pessoas negras falando isso, que eu acho mais importante. E ela traz essa representatividade. E por que eu tô falando do Super Bowl? Que foi o dia em que os americanos descobriram que a Beyoncé era negra. Ivana, você tá louca? Sim, senhores. Até aí a Beyoncé era uma pessoa branca. E foi aí que eles se tocaram que ela era negra. E isso é uma coisa muito louca de se pensar. Quando ela traz essa discussão, ela dança essa música, ela canta essa música, e daí tem os caras do. E ela traz a discussão sobre New Orleans, né? E tudo o que aconteceu, e sobre os policiais prendendo os negros, e daí os policiais nessa época falaram que iam fazer um boicote nela, que não iam mais proteger, que não sei o quê, e eles entenderam tudo errado. E nesse clipe, que é lindo, ela traz. Ela fala disso, e nos outros clipes ela traz mães de filhos assassinados, mães de pessoas negras dos Estados Unidos, e todo o clipe é baseado nisso, nesse storytelling, da traição dela, de como a mulher é vista e como a mulher negra é tratada, e é absolutamente lindo. Quem escreveu um texto muito legal sobre isso para o meu blog, que eu sou muito agradecida, eu espero que a Carol, por favor, participe hoje. Ela fez um paralelo desse álbum, depois o Jay-Z lançou um álbum sobre isso também, e ela fez essa análise, e eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês verem esse texto da Carol, que ela explica muito bem isso. E para vocês entenderem por que foi tão importante. Vou deixar também um outro link de um outro podcast em que as pessoas analisam esse álbum, e são pessoas negras analisando e falando sobre isso, que é do podcast da galera, que é do Anticast, que é muito bom também, que não sou só eu, que são pessoas totalmente fora dessa minha. São designers também, mas que analisam e explicam por que esse álbum dela é tão importante. Então, e aí eu quero entrar na parte em que, como ela lança isso, ela lança um longa-metragem lindo, com o jeito como ela fala, o jeito como ela diz, ela gosta muito de usar a palavra assim, e daí explicar, e tem poesia, e é muito, muito conceitual esse álbum, e muito profundo, porque eu acho que ela visita, não sei, como que diz, marcas profundas de decepção dela com o marido dela
e tudo que eles têm, e tudo que eles podiam ter construído, e se você analisa, ela passa. Se você quer analisar só como sendo Jay-Z, boa sorte, porque não é só disso que esse álbum fala. Mas se você analisa um pouco, tem toda a trajetória do que acontece em um relacionamento, né? A descoberta dela, da traição, depois, analisando superficialmente isso que eu tô falando, tá? Mas se você não quer aprofundar, enfim, eu só tô fazendo um comentário. Tem toda a trajetória de um casamento ali, né? São não sei quantos, mais de 10 anos que eles estão juntos. Então tem toda a trajetória, quando você descobre, quando você se toca, quando você fica na merda, quando você levanta, você começa a sair de novo, quando você fica puta, quando você tenta conversar de novo, entende tudo que vocês tiveram e dá uma segunda chance, e aí termina bem, né? Tipo, termina com esperança, assim, de que as coisas vão melhorar, né? Esse é um storytelling lindo disso. É muito bonito esse álbum, é sensível, é diferente. Ela saiu muito, 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 muito da zona de conforto dela. É uma coisa quase que você não espera da Beyoncé, porque você pensar só isso, não, gente, é absolutamente maravilhoso. Assim, como ela conta isso, como ela é sensível nisso, como ela fez isso, a produção disso, de novo, não vazou em lugar nenhum, ninguém ficou sabendo disso. Eu lembro de que ela lançou, fiz de tudo para conseguir o Wi-Fi na casa da minha tia em Lages, tipo em Santa Catarina. Pedi o Wi-Fi da vizinha para assistir e tal. Até hoje eu nunca assisti ele completo, inteiro, 100% HD. Mas eu amo as músicas desse álbum, e ela lançou esse álbum bem numa época que eu fiquei sabendo que eu ia pro México. E eu tava me despedindo do Brasil, e ia ser só eu e o Alexandre, então me marcou muito por isso, nesse sentido. E tem participações incríveis nesse álbum, e a música que eu mais gosto é Don't Hurt Yourself, que é uma música foda pra caralho, que tem o Jack White, que produz essa música, e que é meio rock, meio foda, a letra é foda, ela é foda, é muito, muito legal essa música, pra mim é uma das minhas favoritas, mas todas elas, as letras, as coisas, são muito interessantes, são 12 músicas, e eu convido você a descobrir elas e entender isso, e entender por que é tão importante, né? E aí ela teve os gêmeos, tudo, e postou muitas fotos grávidas, e ela fashion, ela começou a ser a louca do Instagram, do feed bonito. Ai, quem que descobriu, virou blogueira, né? Teve uma fase blogueira dela maravilhosa, ali gravidíssima, achei lindas as fotos, que ela foi super fashion, assim. O estilo dela é um podcast à parte também que pode existir. E daí, nesse meio tempo, ela lançou a parceria com o Mi Gente, do. Ai, como é que é o menino, gente? Esqueci, do J Balvin, que é uma música maravilhosa. E eu pensei, gente, eu juro por Deus, o dia que eu vi essa música, eu pensei, gente, a Beyoncé tá ouvindo essa música? Porque eu acho que daqui a pouco ela vai fazer alguma coisa com reggaeton e essa coisa latina, ainda mais agora era Trump, né? Lembrando que o Lemonade foi pré-Trump. Então imagine o Lemonade pós-Trump, né? Só pra meu Deus. E aí, na música, ela fala: Você me ama? Então faz um álbum pra mim. Ela faz essa pequena participação no Me Rente, mas ela não dá ponto sem nó. Por isso que eu tô falando que ela fala tudo que ela faz na vida dela e as pessoas não acreditam em mim. Tem um trechinho dessa música que ela fala assim: Ah, você me ama? Então faz um álbum pra mim. Ai, meu Deus! Como eu amo essa mulher! E o que, que o Jay-Z fez? Ele fez o 4044. Então, ele lançou um álbum incrível, né? A Carol fez uma análise pequena dele, fez análise junto desse 44 e Lemonade lá no meu blog, em que é quando você vê a redenção do Jay-Z, né? Que, ai, mas o que que isso tem? Gente, o Jay-Z é um dos motherfuckers do rap, né? Ele é uma pessoa muito influente. Ele é uma influência do rap, ele é um empreendedor, sim, ele compra coisas, ele produz coisas, ele tem um time de basquete, ele tem uma marca de champanhe,
ele comprou o Idol, o Tidal, né? Que ele faz tentar bombar e todo mundo tira sarro da cara dele toda vez. Então ele é um motherfucker todo da vida dele. E até tem uma entrevista dele no Netflix com o David Letterman, em que ele conta um pouco da vida dele também, que foi foda, né? Que ele vendia crack, foi subindo e produziu música e tudo mais. É interessante também, acho legal vocês assistirem. E ele fez um álbum muito bonito, assim, muito mais sensível, nem se essa aquela pega todo mundo, droga e tal, que era aquela coisa quase infantil dele, né? Quase que uma síndrome de Peter Pan que ele tinha, que ele falou. E ela fala no Don't Hunt Yourself, fala Big Homie, que ele fala que ele é o homie lá na outra música, You Better Grow Up. E ela, melhor você crescer, tipo, você precisa crescer, você tem 40 anos e você tá se comportando como um menino, quem que tu pensa que eu sou? Eu não sou... Você não se casou com uma mulher qualquer, você se casou comigo, tipo assim, ei, né? E ele faz isso, ele traz a discussão no álbum, a mãe dele se assumiu gay e ele fez uma música para ela, ele fez uma música para Beyoncé e ele se entendeu, acho que como homem e todo o mal que ele causou para essas pessoas, né? Porque ele, imagina, como assim? Você diz que me ama e me trata desse jeito. E ela fala isso várias músicas, várias e várias vezes, né? Ele só me quer quando eu não estou lá, né? Tipo, eu tô com saudade, mas quando eu tô aqui, você sai, você me deixa sozinha. Então, imagina a vida do Jay-Z, né, gente? Imagina ele saindo, os eventos que ele vai, a vida dos dois. É uma coisa quase que loucura, assim, se pensar como é que eles estão juntos ainda. E daí, esse álbum dele, ele também concorreu ao Grammy esse ano. Ele, o Kendrick é outra pessoa que eu amo, que eu acho que é ele que tinha que ser o marido da Beyoncé. E daí ganhou o Bruno Mars. Ai, meu Deus, que bosta de Grammy. Eu fiquei puta. Tipo, dois rappers foda concorrendo com os... Meu, pelo menos o Kendrick, que teve um álbum lindo, que agora ganhou o prêmio Pulitzer lá, de melhor álbum, de um prêmio X, que ele não é dessa área de jazz e tal, enfim, ele acabou de ganhar isso, né? Então, pra tu ver como era um álbum incrível. O Bruno Mars é legal, mas assim, gente, não vamos entrar nessa discussão. Onde que eu quero chegar tudo isso? Que aí a bicha, vamos voltar pra bicha. A bicha falou assim, gente, imagina a pessoa louca que é a Beyoncé, né? Que honra todas as promessas, que faz tudo, louca. E imagina, depois de ter os gêmeos e tudo, ela teve tempo para planejar esse Coachella. E esse Coachella foi um presente, né, gente? O que foi esse show? Vou deixar o link aqui. Aí eu fico imaginando que ela trouxe um palco e trouxe o conceito de banda do colegial, assim, né? E que é uma coisa que tem muito aqui nos Estados Unidos. E ela surge lá em cima, assim. Primeiro ela surge como Cleópatra, que ela já faz esse link da Nefertiti no clipe do I'm Not Sorry, né? Sorry dela, na verdade. Em que ela diz que ela é quase que que ela é uma peça de museu, né? Ela é quase que uma coisa intocável, que ela é a peça de museu do Jay-Z, né? Ela é Nefertiti dele. Tipo assim, tá. E daí tem numa parte desse clipe, ela aparece sem os braços. Eu li o significado desse clipe, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso. Em que ela aparece, sabe aquele busto da Nefertiti? Que é esse que ela traz, que ela fez até um emblema para essa apresentação do Coachella, em que ela diz, tá, eu sou essa peça que você exibe, mas eu não tô recebendo o valor que eu mereço como mulher, né? E então ela entra como Nefertiti no início desse show, e daí as pessoas estão com uma roupinha metade Egito e elas estão com o chapéuzinho dos Panteras Negras, né? Todos eles, assim, estão com essa boininha também, que é típica desse... Então é toda uma releitura. Daí ela entra e ela surge lá em cima, né? Com o moletãozinho, shorts e tal, que a Bauman fez todos os looks dela.
E daí ela faz toda a sincronicidade das músicas dela com a banda de college, né? Com as pessoas dançando e com as dançarinas. E daí você começa a analisar. Cada pessoa tem um estilo de roupa ali. Ela desenvolveu uma identidade visual para esse show. Ela tem um emblema e dela traz um que é o feminismo, outro abelha, outro é... eu não lembro. Tipo, ela traz 4 símbolos e traz tudo amarelo, que é essa coisa da abelha, né? Que ela é Queen Bee. Então, eu não sei, eu tava até falando com a Bia sobre isso. Gabi, eu não entendi o amarelo. Eu acho que é dessa abelha e dessa coisa do Egito, né? Que ela traz até dessa coisa da Cleópatra, da Nefertiti, dessas mulheres poderosas do passado, né? E que, se você analisar também, eram... que tinha essa imponência, né? E o palco é uma pirâmide, né? Também, se você analisa isso. E daí ela desce com o Crazy in Love e ela revisita essa música mais uma vez de um jeito totalmente diferente. Então, como ela consegue entregar o mesmo conteúdo, contar a história dela de um jeito diferente, várias vezes, e várias vezes. E como você consegue fazer isso com o teu negócio, com o teu negócio... Tipo, ela revisita isso tanto, ela já fez tantas essas aberturas e toda vez é uma coisa única, né? Toda vez é diferente. E aí ela conta, tem todo um storytelling nessa apresentação, porque a Carol, que é essa menina que escreveu pro blog, ela tava lá, ela assistiu, e ela disse, eu esperava um Lemonade de cabo a rabo. Ela falou isso, mas assim, a pessoa, como é que a pessoa vai fazer Gente, o Lemonade é um álbum interno, sabe? É uma viagem interna dela total, assim. E ela acabou de ter gêmeos, né? Os gêmeos já estão grandinhos, e daí tem a Blue, e daí o Jay-Z lança um álbum inteiro para ela e se redime, né? E então ela tá numa fase muito, muito fofa da vida dela. Então ela revisita o Lemonade com muito cuidado, né? Ela vai leve nisso. Ela canta os trechos, canta as músicas e ela põe o trecho que a mulher, que a pessoa mais negligenciada é a mulher negra. Ela põe isso várias vezes e ela conta isso. Então ela visita, ela traz o significado do Lemonade para esse foco total, assim, dela. Para essa discussão, né? Por isso que é importante o feminismo negro, por isso que é importante as pessoas falarem, por isso que é importante ela subir e falar isso lá, porque o Coachella é um festival de brancos, né, gente? É o maior festival de brancos, e a mãe dela postou isso no Instagram. Aliás, sigam a mãe da Beyoncé, ela conta piadas. Ela é maravilhosa, eu sigo ela, amo ela, porque ela conta o background da Beyoncé. E a Beyoncé diz que odeia que ela conte as corny jokes, que é tipo piadas cafonas, e a mãe dela continua contando. Eu acho isso. Mãe é mãe, né? Até a mãe da Beyoncé é mãe nas redes sociais. E ela falou, Beyoncé, como é que você não acha que você tá pegando pesado demais em trazer todos esses elementos para essa apresentação? Porque as pessoas são brancas, talvez elas não entendam e talvez elas não faça sentido, parece que você vai afastar elas de você. Ela falou, gente, mãe, eu trabalhei muito duro para chegar onde eu cheguei, e aí também concordo nesse sentido, que era uma coisa que eu também já estava analisando dela. Eu trabalhei tanto para chegar no ponto que eu cheguei, para ter a liberdade para falar o que eu quero, que eu acho que não importa o que eu penso, importa o que eu quero passar para as pessoas. Então, nesse movimento, as pessoas vão pesquisar e isso vai fazer mais sentido para elas vão se sentir próximas disso, né? Porque o preconceito só existe também quando você não conhece, né? Você não... É uma coisa distante de ti. Quando você aproxima, e por isso que é importante a representatividade de todos, você entende a dor e você entende o que a pessoa está passando, né? Você gera empatia. E como foi um show todo construído nisso, ela gera empatia, né? E ela traz os dançarinos negros e traz
aqueles caras, eu não sei o nome, eu vou pedir muito pra Carol mandar o relato dela sobre esse show, como quem tava lá e como quem super analisa Beyoncé que nem eu. E ela traz esse movimento negro, as dançarinas negras, ela traz dançarinas plus size negras dessa vez também, uma parte. E como ela trabalha muito com a sexualidade dela, como ela sabe trabalhar disso, e como é importante ela falar isso, que tem uma música que ela fez que é Rocket, que a letra, assim, é super sensual, é coisa que uma letra pornô, com analogias, e como é bonito, o clipe é lindo, é um soft porn, assim, Beyoncé, e aquelas coisas do que a mulher gosta, né, no sexo. É a visão da mulher sobre o sexo, né? É o jeito dela, é uma mulher que já tem filhos, é uma mulher poderosa falando, né? E tem até o trecho que o Pharrell fala isso pra ela. Meu, você tá libertando as mulheres com essa música nesse sentido de, tipo, você não pode... é pecado você ser assim. E como ela consegue visitar esses momentos de extrema sexualidade com momentos de extrema felicidade e momentos de extremo consciência política e luta nesse sentido. Então, como ela consegue transitar muito bem sobre esses assuntos, sem cair num discurso clichê e sem cair só num discurso vazio, assim. Como ela visita isso. E no dia depois que ela fez esse show, ela já lançou um programa que ela tem sobre mulheres negras na faculdade, na universidade, que eles selecionam e pagam, uma coisa assim. Eu não sei muito bem aprofundadamente sobre isso, mas ela no outro dia ela já lança isso, tipo assim, ó, eu faço show, mas eu também tenho coisas, eu também apoio, tenho causas em que eu ajudo, em que eu tô ativa, sabe? Assim, é tudo muito bem amarrado. E o show dela é totalmente perfeito, assim, né? Porque você vê ela entrando. Daí você pensa, você tá assistindo o show. Gente, não é só assistir o show. Ela olha pra câmera tal, ela olha pra cima, ela contratou uma empresa específica para fazer as filmagens e os takes que ela queria passar. Ou seja, teve quase que um storyboard. Se você não sabe o que é storyboard, é a fotografia daquela filmagem, daquele filme, é como você quer passar aquela imagem, né? Então, é esse enquadramento aqui que eu quero. Então, ela tem todos esses enquadramentos certinho, o jeito de ela olhar para a câmera, onde a câmera passa atrás dela, depois dela, desce da banda, sobe da banda, a banda entra, a banda sai. A hora que é muito intimista, que tem ela, que ela dança partition, que é só ela e as dançarinas, e é quase que uma vagina gigante, tipo assim, mas muito, muito conceitual, sabe, assim? E depois é a festa, daí entra todo mundo, sabe? E daí vem o Jay-Z, canta Deja Vu, que foi, acho que, uma das primeiras músicas que eles cantam junto lá, naquele álbum dela lá atrás. E ela subiu no palco com ele quando ele cantou no Coachella. Então, ela devolve isso para ele. E daí a Solange sobe com ela no palco, que é a irmã dela, para dançar, igual ela subiu no palco para dançar com a Solange. E aí ela traz o Destiny's Child, que é tipo ícone, e como ela reconhece a origem dela, né? E como ela respeita isso, como as meninas foram importantes para ela. Olha, minha voz já tá acabando. Então é quase que uma homenagem que ela traz para as meninas, porque todo mundo sempre vem com esse discurso que a Beyoncé era melhor. É por isso que eu digo que eu não gosto de dizer isso. Porque, talvez se ela tivesse começado sozinha, ela não teria dado certo. Ela tem que ser muito honrada mesmo por elas. E faz isso você ser honrada da onde você veio, reconhecer da onde você veio, ter orgulho disso, né? E eu amei que elas subiram com as roupinhas iguais, que é uma coisa muito massa, assim, que elas tinham. Ai, ó. Ah, não, mas a pessoa Beyoncé tem que gravar tudo o podcast tudo num dia só, porque agora tô empolgada. E ela traz as meninas e dança e faz as músicas e todo mundo sente, porque aquela coisa meio anos 90, 2000, né? Aquela nostalgia legal. E no show, no começo, ela tá super tensa, assim, porque imagina, ela acabou de voltar de uma gravidez gemelar, pra ficar mais bonito.
E ela quer que tudo seja certo e tal. E daqui a pouco eu acho que na cabeça dela, ela começa a curtir o show, porque ela já ensaiou aquele show tantas vezes. E ela queria tanto que fosse perfeito, já que ela não conseguiu atender e tal. Ela tem tanta coisa para contar, tem tanta coisa para mostrar da história dela que ela quer trazer nesse show. E daí ela vai se deixando levar um pouco no show, né? Ela vai se soltando e vai lembrando por que ela ama tanto fazer aquilo. Eu não sei, isso é uma percepção minha, assim. E no final do show ela tá em estado de graça. Assim, ela tá feliz, ela agradece, ela tá solta. Eu senti uma Beyoncé adulta, uma Beyoncé mãe, sabe? Assim, poderosa. E, e relaxada, assim, tipo... E como ela soube usar toda essa estrutura a favor dela, porque ela acabou de voltar de uma gravidez, como eu já falei, então geralmente o show dela era muito clean, era ela, as dançarininhas dela, tipo umas 20, 30 no máximo, e um puta de um telão HD com imagens incríveis que ela tinha gravado. Era isso o show dela, era muito ela o show. Ela é showgirl, então tipo, ela é o centro, ela não precisa de estrutura. Né? Quem usa muito de estrutura é a Katy Perry. A Katy Perry faz um circo sempre. A apresentação da Katy Perry é sempre um circo. Circo, circo, tudo é circo. É muita gente para você... Eu acho até que para não pôr o foco tanto nela, assim, eu não sei, eu adoro a Katy Perry, assim, o jeitão dela, mas no questão de show, eu acho que ela é meio assim, ela precisa daquela estrutura para... E é como ela gosta de se expressar também, né? Que ela é mais lúdica e tal. E a Beyoncé traz esse circo para ela, mas de um jeito conceitual e um jeito que segure o show, porque ela não vai poder ter o desempenho dela que ela teria. Então, assim, ela também reconhece que ela está se recuperando e que ela precisa de uma ajuda, porque ela não vai ter aquele fôlego do show. Imagina, né, gente? Jesus amado, como é que a pessoa consegue? Ela não vai ter aquele pique de show que ela tava e coisa arada, então ela precisa de uma galera junto com ela e transformar isso numa coisa legal e saudosista e política, enfim, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, admirar às vezes que ela dá um passo para trás, mas ela carrega esse passo para trás, não é para trás, é um passo de reconhecimento do momento que eu estou passando, mas eu vou entregar um tanto quanto como se eu estivesse ali daquele jeito. Então, eu vou entregar uma banda, eu quero um conceito, eu quero uma logo, eu quero essa cor, essa identidade visual que tem o show inteiro, né? Como isso foi ensaiado, quantas pesquisas foram feitas, quantos testes foram feitos. Entre sai gente, sobe gente, câmera X, câmera tal, câmera não sei o quê. Como ela tá alinhada com tudo isso. Cara, é uma experiência. Eu volto a falar que ela não entrega. Ela entregou um álbum visual ali. Eu comparo isso como um álbum quase dela. Em que ela revisita todos esses sucessos, né? Hit atrás de hit, porque a pessoa é hiteira, e entrega isso de forma tão pensada, calculada, bem feita, bem programada. Ela soube contratar as pessoas certas, as pessoas entenderam o que ela queria, porque essa ideia pode ter vindo de várias pessoas, mas ela teve que comprar a ideia, porque é ela que vai estar lá, é a cara dela, que se der errado, é ela que paga, entendeu? Então, eu queria muito entender quais foram as ferramentas que eles usaram, como foi a construção do conceito desse show. Eu espero muito, como fã, que ela tenha gravado essas reuniões um pouco, que ela tenha mostre daqui uns anos como foi isso, como é esse processo criativo, né, da empresa Beyoncé, né, toda essa galera que trabalha por trás, e como nada vazou, nada, ninguém tinha uma noção do que seria, todo mundo começou a falar que ia ter as Destiny's Child, e que provavelmente seria o Jay-Z, né, que agora eles vão lançar o segundo show deles em conjunto, que eu nem entrei nesse assunto, mas é que eu vou em New Orleans, né? Comprei lá 9 da manhã, estava comprando meu ingresso na internet e como foi bonito ver ela assim. Eu acho que faz um fechamento de um ciclo dela assim e do momento leve que ela tá passando na vida, pesado e leve, né? Ao mesmo tempo assim,
de ser super mãe, de ter uma família gigante, né? Porque agora eles são em 5 pessoas. Então, eu fiquei muito feliz. Sabe quando assim, uma amiga se apresenta assim, bem, e tá solta, e tá alegre, e tá feliz? Eu encaro ela muito assim, como uma amiga que conseguiu e voltou de um jeito muito tranquilo ainda, eu acho, assim, por ela. E soube entregar uma coisa tão legal, tão bonita, tão diferente. E não sei, para mim foi um dos melhores shows dela, assim. Mas porque a vida dela já é tão pesada, já é tão, né? Tanta coisa para pensar, tanta coisa. E depois disso, as vendas, né, dela duplicaram. Do Destiny Child subiu 700%. Tipo assim, como ela produz, ela produz isso, né? E ela foi a primeira mulher negra a ser headliner no Coachella, né? Isso é muito louco de se pensar ainda, gente. Tá louco, cara. E como ela. Eu sou a primeira? Beleza. Então eu vou ser memorável. É esse tempo que ela se deu, assim, para contar essa história. E talvez eu ache até que ela tenha aprendido que, como um tempo, assim, é necessário para pensar e executar as coisas, né? De forma tão perfeita, né? E como ela se mostra imperfeita tantas e tantas vezes em tantas letras de música, e todo Lemonade ela se mostra super, super frágil, super doída e super com vontade com esperança, né? De superar isso e continuar tendo a família dela. Enfim. Gente, falei pra caralho, né? Mas eu acho que eu falei quase tudo que eu queria. Quando eu desligo isso aqui, eu lembro que eu não falei muito mais. E eu vou ver se minhas amigas vão querer participar com áudio. Eu pedi para elas falarem o que elas pensam, as que são bem fãs, assim, e analisam e gostam, para elas mandarem áudios. Então vamos ver se vai aparecer gente aí. Oi, Ivana, aqui é Carol. Carol Andrés. Eu fui no Coachella, ou melhor, no Beychella, neste ano. E meu marido sabe que eu sou muito fã de Beyoncé também. E por conta disso, ele me incentivou a ficar bem na frente. O que foi muito interessante, porque você que mora nos Estados Unidos sabe que o pessoal tem uma questão com personal space, sense of personal space muito forte. E a gente achava que ia continuar assim, como aconteceu nos outros shows, mas quando se fala em Beyoncé, a coisa muda de figura. A galera pirou, assim, tipo... Eu nunca tinha visto nem no Brasil algo assim. As pessoas ficarem tão loucas, se empurrando, real. Eles, sério, baixou um espírito brasileiro que não desiste nunca. E todo mundo, um outro colega meu que tava ali perto, disse que tinha um pessoal dizendo: não, eu vim aqui porque a Beyoncé me deu o ingresso, então eu tenho o direito de ficar na frente. E tinha uns, inclusive, que pegaram um cartão de hotel e faziam de conta que era um VIP ou da organização, diziam: abrem passagem com o cartão do hotel. E as pessoas: não, vocês não vão passar por aqui. Então, a mudança de mentalidade que Beyoncé faz nas pessoas é algo realmente inacreditável. Então esse foi o pré-show, e quando a gente vê, olha, a gente fica olhando para o palco esperando que ela chegue, e ela, enfim, te dá já a primeira surpresa. Ela não aparece no palco, ela aparece no corredor que leva ao palco, vestida de Cleópatra moderna, maravilhosa, um Balmain fantástico, que foram 2 Balmain, né, um para cada fim de semana. E a gente só vê, de onde eu tava, quando ela vê aquela luz reluzente, realmente parecia uma deusa ali. E, como se não bastasse, minutos depois, ela aparece com o cabelo solto, porque estava dentro de um chapéu, de Cleópatra. Cabelo solto lá em cima daquela estrutura que a gente já tinha visto e era realmente incrível. E 100 pessoas, entre músicos e dançarinos, trabalhando num show impecável, que a gente não teve playback, não teve ninguém desafinando, não teve ninguém errando, assim, perfeito. E quando a gente, como você mesmo falou, ela ainda teve o carinho de trazer as Destiny Childs, que eu achei também algo incrível, né? Se ela tá no Coachella, se ela tá num palco que
mobiliza tantas pessoas é porque ela começou de algum lugar e isso foi muito, muito incrível, assim. Sempre tem que dar um gostinho de quero mais. Eu ainda quero ver um show Lemonade do começo ao fim. Lemonade pode virar musical da Broadway por mim. Mas foi algo realmente incrível e é muito, muito legal estar lá, assim, estar vivendo aquele momento ao vivo, algo que a gente não espera, né? Quando você compra o ingresso, vai ter um show da Beyoncé, tá, vai ser incrível, vai ser. Mas quando vira realmente um marco na nossa cultura pop, aí você tá lá, é algo muito legal. Então, eu queria compartilhar um pouquinho aí com vocês. E obrigada enfim, poder participar. Que seja um sucesso o podcast. Até mais. Ai, que legal! Que honra nossa ter alguém que participou realmente desse momento histórico na cultura pop e da música. E agora tá aqui contando um pouquinho pra gente. Valeu, Carol, por se disponibilizar e gravar e tirar um tempo para ouvir e para responder. Agradeço muito, esse momento. E concordo super com você, com várias coisas, né, sobre o personal space dos Estados Unidos. Eu tô morando aqui, então isso é uma coisa que tem. Eles mal encostam em você, eles já pedem desculpa. Então parece que parece que eles têm uma bolha imaginária em volta deles, assim, né? Nas casas, no pátio, tem um pátio gigante entre uma casa e outra, nada é apertado, tudo tem conforto, espaço e, enfim, Americans. E que louco ver ela transformando eles, né, nisso. E, e a parte do Lemonade inteiro, eu também acho que tá merecendo, assim, né, um show, sei lá, uma performance, um show, né, uma tour, na verdade, inteiro, que eu acho que vai ser ela e o Jay-Z, né, eu acho que esse momento a gente vai poder ver nesse tour dos dois que vai rolar. E vai ter aquele duelo, eu imagino assim, um duelo o tempo todo e depois uma redenção dos dois no palco. E acredito que, não sei se eles vão fazer como eles fizeram no outro, que daí eles vão mostrar a imagem dos bebês, né? Como eles fizeram com a Blue. Eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente vai ver esse outro lado deles, né? Com a família inteira. E eu acho muito massa o musical da Broadway. Eu até fui pensando nisso, cara, porque imagina que massa você fazer da história de alguém e daí ser todo da música dela, assim. Eu acho que poderia ficar muito massa esse projeto. E eu acho que tem grande chance de acontecer, hein? Porque são muitos hits e pro musical ficaria muito massa. Enfim. Ai, que legal. Tivemos uma participação massa aqui. Que legal! E bom, hoje é dia, meu Deus, 7 de maio, quase um mês aí que eu gravei tudo isso, muita coisa aconteceu. Kanye West ficou louco, defendeu o Trump, é, falou um monte de merda. Tem gente falando que é uma grande teoria da conspiração dele, que ele tá fazendo tipo um jogo de mágica, fingindo que ele é um outro cara. Eu li umas teorias sobre isso. E daí a galera falou, não adianta, por mais que seja, porque ele vai lançar um álbum novo, por mais que seja isso, você já se queimou. Então, não sei mais, eu não sei o que esperar do Kanye West. Enfim, muita loucura nesse momento. E a Anitta também foi bem julgada e anda sendo julgada, porque perguntaram se ela era feminista e ela deu um passo para trás e a galera ficou braba, assim. E eu acho que eu não vou. Eu sempre tendo a defender as pessoas, né? Eu sempre tendo ver os dois. Tô começando a ver que a verdade não tá nem no que estão falando da pessoa e nem no que a pessoa tá falando. Eu acho que a Anitta é muito jovem e eu acho que todas elas fizeram muitas cagadas jovens. Todas essas pessoas que eu falei, que eu citei aqui nesse podcast. Então eu acho que a gente tem que dar o crédito do tempo para elas. A Anitta ainda responde muito de forma pessoal as coisas, é o jeito dela, e eu acho que só o tempo ela vai conseguir domar isso, né? Essa vontade que a gente tem de responder os haters e sair falando tudo que pensa. Eu acho que só maturidade mesmo traz isso, tanto na música quanto na personalidade. Eu acredito no crédito do tempo.
Ela tem melhorado com o tempo já. E eu acho que merece isso, porque a Beyoncé também melhorou muito com o tempo. Todas elas melhoraram muito com o tempo, assim. E algumas pessoas pioram, outras melhoram, enfim. Imagina se eu tivesse eu fazendo coisas com 25 anos, famosa, assim. Caraca, eu ia fazer um monte de merda, com certeza. Tipo assim, se tu que não era famoso fez um monte de merda, não tinha dinheiro, na tua fase falou um monte de merda, imagina essa galera que é famosa, que tem holofote, assim. Meu Deus do céu. Ai, eu tenho pena, assim. Tipo, por um lado. Não sei se você está entendendo que é você dar uma opinião no momento que tu é tão jovem, assim, enfim, vai ocasionar todo esse burburinho em volta. Enfim, tô feliz com o podcast. Eu acabei de ouvir ele todo agora para editar. Ai, eu fico super nervosa, gente, porque eu pensei, ai meu Deus, será que as pessoas não entenderam o que eu tô falando? Eu tava super empolgada gravando. Sim, por isso que eu falo, quando espera tempo demais para lançar, eu já começo a ficar, tipo, insegura, assim. Mas, cara, comenta aqui o que vocês acharam, assim. Foi praticamente uma defesa, uma tese da Beyoncé, né? Meu Deus do céu, a pessoa tem argumentos até e sei lá, vai que alguém que é super fã encontra isso e me corrige. Tem um monte de coisa errada que eu falei, troquei um monte de palavra. Minha pronúncia de inglês péssima. Ah, eu não tô nem aí, gente. Sorry, tô nos Estados Unidos para aprender inglês mesmo, entendeu? Não sei, não tô nem aí do que vão falar de mim. Vivem corrigindo meu inglês, tô cagando, assim, com todo o meu amor, estou cagando para quem critica essas coisas. Acho que a pronúncia e o sotaque é uma coisa super, super valorizada. Eu acho que não precisava valorizar tanto, assim. E eu vou fazer um post no blog com todos esses links, todos esses mini docs, os principais, assim, que eu citei aqui. Eu resolvi deixar lá no post, porque aí, se a pessoa visitar, ela consegue ver, assim, sem precisar ficar clicando em tudo e saindo em todas as janelas. E se você, amiga, tiver muito assim, desacreditada na vida, vai assistindo esses docs da Beyoncé. E não é porque ela é perfeita, não. Esse é o outro ponto principal de toda essa história. É justamente ao contrário, ela é uma pessoa normal, igual a gente. Ela só trabalha muito e faz e luta para fazer o que ela quer fazer, assim. Ela não tem superpoder. Sim, agora ela tem um super dinheiro, mas mesmo assim, é sempre ela dando a cara a bater e falando. Tem uns vídeos muito bons. Tem um documentário dela de Las Vegas, ela tá muito boss. Muito, muito, assim, ó. Ela dá cada shade. Shade, não sei se vocês sabem, que é uma gíria, que é tipo como se lança tipo uma indireta pra uma pessoa, assim, sabe? E é meio grossa, assim. Tem compilados da Beyoncé, tipo compilados de Beyoncé sendo boss em inglês, assim, joga no YouTube, que você vai ver a galera fez assim, ó, uma edição com todos esses momentos, assim, que ela é tipo tensa. Eu acho que ali a gente vê bem quem ela é, sabe? Quando ela pensa, quando ela fala nas coisas. Então, assistam e vejam como as coisas dão trabalho, como tudo tu tem que pensar, tem que ajeitar, como as coisas não são perfeitas, ainda quando você faz tudo, ainda dá coisa errada. É isso que eu quero passar para as pessoas. Que é cagando, errando, a gente vai indo, vai evoluindo. E que bom ver uma pessoa que é uma das mais famosas do mundo, assim, mostrar esses momentos, ter coragem de fazer isso. Então fica aí, pulsando esse link e me conta qual parte dessa história tu gostou mais. Comenta aqui, time Beyoncé, time Britney, time Rihanna, quem é você no mundo das divas? Se você fosse, quem seria? E é isso, galera. Até a próxima e um beijo. Viva a gente! Uhul!